Olá, ABCDSG Sustentabilidade para Empreender. Hoje eu estou ao lado da Letícia Rodrigues, que é a sócia fundadora da Tri Diversidade. Letícia, seja muito bem-vinda aqui ao ABCDSG. É um prazer poder conversar sobre esse tema. Tem ganhado, felizmente, cada vez mais espaço no cotidiano das empresas de todos os tamanhos. Como é que surgiu a Tri com essa proposta de levar diversidade e inclusão para as empresas de todo tamanho, todos os tamanhos, é isso? Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. A Tri surge justamente para ocupar um espaço aí no mercado que na época ainda não estava sendo muito difundido e muito ocupado. A gente tinha poucas consultorias no nosso país fazendo esse trabalho. Então a gente surgiu aí oficialmente em 2017. Eu comecei a me interessar muito por esse tema numa transição de carreira que eu fiz, então tive origem aí na área financeira, trabalhei em grandes empresas e multinacionais e fiz aí uma migração muito por conta também de vivenciar essas questões relacionadas à diversidade no meu dia a dia. Já tinha muito interesse em questões de trabalhos com impacto social, então foi todo um contexto aí de vida, né? E também de uma oportunidade que a gente percebe aí no mercado, né? Letícia, esse assunto tem ganhado muito espaço porque os consumidores estão procurando produtos e serviços feitos por empresas que respeitam a diversidade e inclusive a inclusão, né? E também por empresas que, ao contratar outras empresas, também buscam selecionar fornecedores entre empresas que têm e que respeitam a diversidade e que têm programas de inclusão. Esse assunto surgiu para você na sua carreira? Você se preparou para isso ou em algum momento teve um estalo e você se lançou indo buscar soluções para esse tipo de desafio? Eu já tinha interesse, já tinha tido alguns projetos aí relacionados a impacto social, mas ainda não podia viver disso e atuar dessa forma, né, mais específica, mais abrangente no mercado. Então surgiu num momento que eu já estava pensando em fazer uma transição de carreira, então tive que me preparar, estudar bastante, até hoje, né, estudando muito e olhando muitos cases de fora do Brasil. Então hoje em dia a gente até tem cursos no Brasil sobre esse tema, mas na época não tinha, então tinha que olhar muito para fora também. Mas aqui no Brasil hoje já tem cursos para que as pessoas possam se formar e trabalhar junto com você, por exemplo? Assim? Tem. Hoje a gente já tem pós-graduação, MBA, tem mestrado com foco em diversidade e inclusão. Então o mercado também educacional percebeu aí essa oportunidade. A gente fez uma pesquisa na Tri no ano retrasado, em 2021, que a gente vai até repetir esse ano, e nessa pesquisa a gente olhou um pouco o perfil do profissional de diversidade no nosso país e a gente percebeu que os profissionais tinham de 1 a 3 anos de experiência na área e que quase nenhum tinha formação específica. Então eram pessoas que vinham de outras áreas, marketing, RH, comunicação, então é algo muito novo, né, no nosso país essa profissão. Letícia, e hoje a Tri presta serviços para empresas de todos os tamanhos? Começou prestando serviços para grandes empresas, porque um outro lado interessante, né, dos princípios e das estratégias ESG, que não interessa muito o tamanho da empresa, né? Porque a empresa grande também contrata serviços de empresa pequena. Por exemplo, a gente já mencionou aqui escritórios de advocacia, contabilidade, uma série de outros fornecedores que mesmo num grande grupo empresarial também fazem parte do ecossistema. Como é que vocês estão se posicionando hoje nesse segmento? A gente atua com vários tipos de empresas, tamanhos e várias indústrias. Tem as empresas grandes, então a gente trabalha com multinacionais, com empresas que já estão trabalhando com diversidade e inclusão há mais tempo, mas a gente também trabalha com menores, com empresas brasileiras, empresas médias. Então é bem diversificado mesmo, porque esse tema é um tema que tem que estar, igual você está falando, tem que estar em todo lugar hoje em dia, né? Já é uma exigência do consumidor, uma exigência do próprio mercado. Então a gente está atuando de forma geral também no mercado. Mas vocês atuam em 3 frentes, né? Isso. Quais são?
a gente atua basicamente com 3 pilares. O primeiro é a consultoria em si. Nessa parte da consultoria, a gente ajuda as organizações que ou já começaram e sentem que precisam de uma ajuda mais técnica dentro desse tema de diversidade e inclusão, ou aquelas que ainda nem começaram, então falam, como que eu começo? Então a gente faz um diagnóstico, entende o momento daquela organização, desenha um plano estratégico, um plano tático e acompanha também muitas vezes. O segundo pilar é o de educação corporativa para diversidade e inclusão. Então a gente tem desde treinamentos básicos até formações bem robustas, bem profundas, formação para liderança, formação para quem vai trabalhar com diversidade dentro das empresas. E o terceiro pilar é o pilar onde a gente trabalha o desenvolvimento dos talentos, né, dos grupos minorizados, que são esses grupos que na sociedade foram minorizados historicamente. Então, por exemplo, trabalhar mulheres para ocuparem cargos de liderança, trabalhar aí, os talentos negros para ocuparem novas posições dentro da organização. Então, são esses 3 os pilares. Letícia, quando você fala em formação mais robusta para essa área, nós estamos falando do quê? Como eu comentei, muita gente está trabalhando com diversidade ou começou a trabalhar agora e não tem nenhum tipo de formação. Então, as pessoas muitas vezes são de algum grupo desses minorizados, ou são mulheres, ou são pessoas negras, ou são da comunidade LGBT, ou pessoas com deficiência, ou tantos outros grupos, mas não tem uma formação específica. Então, as pessoas precisam de passar ali por uma parte educacional, né? Então, a gente traz informação, a gente traz estudos, a gente traz todo um conteúdo para a pessoa se formar dentro daquele tema e conseguir atuar. Então, a gente fala desde questões básicas relacionadas à diversidade, até ensinar a pessoa mesmo como fazer a gestão da diversidade, como trabalhar numa organização inclusiva ou transformar a sua organização num ambiente inclusivo, num ambiente seguro, né, para todo mundo trabalhar. Então é uma formação mesmo, assim, técnica e com muito case também, muitas questões práticas. Isso tem oportunidades, né, para as pessoas, porque as pessoas podem acabar viajando o mundo para conhecer outros exemplos de diversidade, de inclusão. Existe um curso assim, de pós-graduação, de mestrado, doutorado já, e até talvez PhD em diversidade? Existe, no Brasil tem vários. Algumas PUCs, para não ficar citando, né? Uma só, mas algumas PUCs já estão aí com vários cursos desses, outras faculdades também. Fora do Brasil tem vários. Fora do Brasil já existe há mais tempo, né? Então, tem sim, tem bastante. E surgiram uns MBAs, né? MBAs específicos nesse tema e alguns MBAs que estão colocando um módulo. Então, hoje mesmo eu estava falando com uma pessoa que coordena um MBA de gestão. E aí essa pessoa estava me contando que agora tem um módulo específico de ESG, onde um dos focos é diversidade e inclusão. Então está fazendo parte da formação, inclusive, de profissionais mais generalistas, né? Que não vão trabalhar só com essas questões de diversidade. Bom, Letícia, quando a gente está falando de diversidade, a gente está falando exatamente do quê, né? Nós estamos falando de igualdade de gênero, nós estamos falando de questões de respeito a raças, religiões, para sair um pouco da teoria e mostrar um pouco na prática para quem está nos assistindo, o que é isso? Quando a gente fala em diversidade, a gente está falando na pluralidade do ser humano. O ser humano é muito plural, né? Todo mundo é diferente uns dos outros. E a gente tem alguns grupos de diversidade que aqui na nossa sociedade brasileira, em outros países também, mas vamos focar aqui, são os grupos que foram historicamente minorizados. E aí nós estamos falando das mulheres, das pessoas negras, da comunidade LGBTI+, das pessoas com deficiência. Nós temos, hoje em dia, já falando muito da questão geracional, né, das pessoas 60+, 50+, que também tem aí alguma dificuldade de permanecer e de ser incluída no mercado de trabalho. E temos outros grupos também, que a questão dos indígenas, né, a questão de pessoas aí que vieram, por exemplo, do Nordeste, estão aqui em São Paulo, no Sudeste. Então tem muitos grupos que a gente pode considerar aí dentro desse escopo de diversidade. Mas a gente sempre fala em diversidade junto com inclusão. Porque não é só trazer a pluralidade. Vamos trazer aqui um monte de gente diferente para nossa empresa. Não adianta nada se a gente não incluir essas pessoas, né? Então, um fator importantíssimo quando a gente fala dessa diversidade, que é a pluralidade, é a gente pensar como que essa pessoa vai pertencer de verdade a essa empresa, como essa pessoa vai poder colocar o potencial dela para contribuir, né, para a geração aqui de valor, de riqueza dentro dessa organização. Nesses programas que vocês desenvolvem na TRI, como é que funciona? Você chega numa empresa e avaliam alguns indicadores específicos para a questão da diversidade? A gente tem uma metodologia que é própria, né? E essa metodologia, ela começa
identificando para que aquela empresa quer trabalhar com diversidade e inclusão. Tá bom, você quer contratar uma consultoria, mas para quê? Qual é o motivo? E aí tem vários motivos. Ou a empresa precisa contratar pessoas com deficiência por causa das cotas, ou ela precisa ali, tem uma pressão do mercado, ou um fornecedor está pedindo, então tem vários motivos. E aí quando a gente entende esse motivo, a gente vai trabalhar a liderança, engajar a liderança, para a gente poder fazer um diagnóstico mais profundo, que aí sim envolve várias ferramentas, inclusive a gente mapear qual é o censo demográfico dessa empresa hoje. Quem está aqui dentro? Quantas mulheres a gente tem? Que posição que essas mulheres estão? A gente tem pessoas com deficiência? Que tipo de deficiência? Qual o percentual de pessoas negras? Está abaixo ou acima do percentual do nosso país? Então, assim, olhar, e a gente olha também uma questão de cultura de inclusão, como que é a cultura dessa empresa hoje, para a gente poder entender o hoje e onde que a gente quer chegar. E aí a gente vai desenhar um plano, né, que demora, né? A gente está falando de transformação cultural, então todo um plano para a gente chegar ali num ambiente mais inclusivo. É um pouco curioso aqui, né, Letícia? Porque assim, quando a gente olha para trás, a gente percebe ainda uma dívida muito grande, né? Mas quando a gente olha para frente, a gente percebe também oportunidades gigantescas aqui no Brasil. Como é que você avalia esse momento aqui dessa questão da diversidade? Eu avalio que já não é mais uma opção, né? Eu acho que isso que você está falando de, a gente entende ali aquela dívida histórica, né, que a gente tem com alguns grupos dentro da nossa sociedade. Tem gente que ainda resiste um pouco a falar sobre isso, mas de forma geral a sociedade já entendeu que isso existe. A gente já percebeu também que falar de diversidade e inclusão não é só algo ligado à ética, é uma oportunidade de negócio. Então, a gente tem vários tipos de consumidores no nosso país. E tem um monte de empresa, de produto que não está alcançando todos esses consumidores, né? Então, falar de diversidade tem a ver com consumo, tem a ver com reter os colaboradores, tem a ver com olhar por um leque maior de pessoas, de talentos mesmo no mercado que vão querer trabalhar na sua empresa ou na sua organização. Porque se a empresa não for inclusiva, tem gente que não vai querer trabalhar lá, não é um ambiente para mim, eu não vou me sentir bem, né, naquele local. Então, muito mais do que falar de direitos humanos, ética, a gente está falando de uma oportunidade de negócio mesmo para as organizações, né? Então, hoje em dia já não tem muito isso não, de eu vou pensar. Todo mundo que quer lucrar, que quer crescer, precisa olhar essas questões da diversidade e inclusão. Esse é um movimento que veio de fora para dentro das empresas? Você sente isso? Que há uma expectativa assim, do consumidor, do contratante, de ter do outro lado do balcão, vamos chamar assim, entre aspas, uma empresa com mais diversidade, com atenção e respeito a essas questões das igualdades e tudo? Mas você vai responder isso no próximo bloco. A gente vai fazer um rápido intervalo aqui no ABCD ESG e voltamos já já. Fique com a gente. Olá, voltamos com o ABCD ESG, Sustentabilidade para Empreender. Hoje conversando com a Letícia Rodrigues, que é a sócia fundadora da TRI Diversidade. Deixa eu deixar uma pergunta no ar aqui. Esse é um movimento que você percebe que é uma demanda da sociedade para as empresas, especialmente? Ou não? É um movimento que as empresas estão também provocando na sociedade? No Brasil, se a gente for falar de forma geral, começou com as empresas multinacionais, né? Que já tinham essa demanda vindo das suas matrizes de fora. Mas a gente tem aí algumas questões de empresas puxando o tema, mas é a sociedade que está puxando mais, né? A gente tem aí, por exemplo, uma geração que está chegando no mercado como consumidora, como empregados, né, força de trabalho, que é uma geração que já questiona essas questões. Então, é uma geração que, muitas vezes, nos clientes, eles contam para nós, gente, eu fui entrevistado pela pessoa que eu estava entrevistando. A pessoa quis saber quantas mulheres a gente tem em cargo de liderança, se a gente tem pessoas negras, se a gente trabalha com diversidade. Então, é também uma geração que está chegando com algumas demandas, né? E as empresas têm que correr atrás para poder atender. Isso é facilitado pela maior digitalização hoje dos processos de negócios, de desenvolvimento de produtos, por exemplo, de lançamento e de venda até de produtos? Qual o impacto da digitalização nessa questão? O impacto é grande, a informação está correndo muito mais rápido, né? Chegando aí de forma mais democrática, vamos dizer assim, né, para mais pessoas.
Então, sim, tem muito a ver. E quando a gente está tratando de diversidade e inclusão, a gente também usa muito essas tecnologias, essas ferramentas, né? Então, quando a gente fala desse tema, a gente tem que falar de educação. Não tem como. As pessoas das nossas gerações, por exemplo, a gente nunca olhou isso na escola, nunca estudamos isso. Já tem algumas gerações que estão chegando já um pouco mais letradas nesses temas. Então, a gente acaba usando muito dessa digitalização, dessa tecnologia para poder letrar as pessoas, para poder ensinar do que a gente está falando, ensinar conceitos. Então, desde a demanda até na hora de trazer mesmo o tema, sim, a gente tem o impacto da digitalização. A transmissão de informação ela está mais facilitada. Essas tecnologias elas ajudam, por exemplo, a vocês a desenvolverem, a prepararem os colaboradores, os funcionários e os candidatos à liderança nas organizações? Sim, com certeza. A gente trabalha inclusive com cursos digitais, né? Então nós temos aí uma gama de treinamentos que são EAD e não é só o vídeo, né? Como aquele EAD que a gente pensava há um tempo, né? É só alguém ali falando. Tem várias ferramentas que são utilizadas. Então a gente usa ferramentas também para fazer a inclusão das pessoas. Então as pessoas com deficiência, por exemplo, tem vários recursos de acessibilidade que hoje dependem de tecnologia, né? E estão aí disponíveis por questão de tecnologia. A gente usa também nos programas de liderança, então muita da informação que vem, os programas, muita coisa no meio digital, muita coisa. Bom, o Brasil tem uma legislação específica no caso de pessoas com deficiência, por exemplo, mas ainda tem pouca coisa na área de gênero e de raça. Ou é possível dizer que a gente tem um arcabouço aí jurídico legal, especialmente nas questões trabalhistas, que ajuda a promover a diversidade? Não, a gente não tem. Mesmo na parte, a gente tem algumas legislações, mas essa obrigatoriedade, né, de cotas, de trazer esses profissionais, é mais focado mesmo na questão da pessoa com deficiência. E mesmo com a legislação, a gente tem muitos casos de empresas que não cumprem, que estão aí, é mais fácil para algumas empresas pagar a multa. A gente tem o caso de que as pessoas com deficiência, elas entram na organização por conta da lei de cotas, mas elas não têm ali um desenvolvimento, né? Elas não têm muita oportunidade de crescimento. Então, mesmo para onde a gente tem a legislação, a gente ainda tem muitos desafios. O que a gente teve uma mudança bem representativa da questão legal no Brasil foi em relação a gente conseguir colocar a LGBT e fobia, ou seja, crimes relacionados à questão da comunidade LGBT, igualados ao racismo, que racismo já era crime, né? Então, hoje em dia também, qualquer crime que for cometido contra a comunidade LGBT está equiparado para fins legais, né, de criminais mesmo. Bom, essas ferramentas incluem cursos, por exemplo, que vocês promovem dentro de empresas. Esses cursos são para todos os escalões das empresas? Como é que funciona, por exemplo, quando você entra numa empresa, numa organização, e os cursos envolve fornecedor também ou não? Envolve toda a organização. Como a gente está falando de transformação cultural, a gente tem que trabalhar todo mundo. Então, a gente começa ali com o engajamento da liderança, que é um pedaço muito importante desses projetos, mas a gente tem que trabalhar toda a organização. E aí tem várias ferramentas diferentes, né, que são utilizadas dependendo do cargo da pessoa, dependendo da posição que ela tem ali, do ambiente que aquela pessoa frequenta. Então, se é uma pessoa que fica sentada no escritório, a gente consegue fazer um EAD, a gente consegue trazer determinados recursos e determinados exemplos que vão fazer parte da vida daquela pessoa. Se é uma pessoa que está trabalhando na fábrica, a gente vai levar um outro tipo de recurso, um outro tipo de linguagem para essas pessoas. E envolve, sim, fornecedores. A gente tem treinado fornecedores de alguns clientes. Então, os clientes nos contratam para treinar os fornecedores deles. Clientes aí que já passaram, né, por várias etapas, que já treinaram seus próprios funcionários. Então sim, já treinando a cadeia. E qual é o principal desafio para a promoção da diversidade? Nos escalões mais altos, com a formação melhor, isso flui mais fácil ou não? Essa é uma visão estereotipada, por exemplo. É uma visão um pouco estereotipada. A gente tem que usar os recursos educacionais corretos, né, para cada tipo de público. Mas eu diria que hoje o maior desafio que a gente tem na sociedade é engajar a alta liderança. Engajar a liderança. Por quê? Se as pessoas não compram de verdade,
o projeto, se as pessoas não acreditam que aquilo é importante para o business, não querem colocar de forma estratégica, não vai sair, né? Então a empresa fica ali 2, 3 anos falando de diversidade, fazendo só palestra no mês LGBT, palestra no mês da mulher, mas não sai daquilo. A transformação cultural, que é o que precisa acontecer, não acontece. Então, um dos nossos grandes desafios é esse, engajar a alta liderança, porque senão você não tem nem orçamento para fazer ações de verdade, né? Bom, em alguns cursos eu aprendi que as empresas são exatamente a simetria das suas lideranças, né? Um líder que promove engajamento, que promove a inclusão, a diversidade, o diálogo especialmente, essas empresas são esse tipo de retrato. Você concorda com essa visão? Essa liderança que abraça essa causa, ela pode beneficiar mais as empresas? Com certeza. A liderança hoje, que a gente chama de liderança inclusiva, que é uma pessoa que desenvolveu essa competência, né? Porque a gente na TRI, a gente fala muito que a liderança inclusiva já virou uma competência, uma soft skill, que o líder tem que trabalhar aquilo. Então, a empresa que tem esse líder, ela tem várias vantagens, né? Primeiro que a gente está envolvendo ali um corpo de funcionários, pessoas que estão trabalhando naquela empresa e que estão sentindo que o ambiente é mais inclusivo, mais acolhedor, mais seguro para elas estarem ali dentro. E segundo, que é uma liderança que também dá oportunidade para a criatividade, porque quer trazer pessoas diferentes, com diferentes bagagens. Então, tem uma série de vantagens, sim, quando a gente tem um líder inclusivo comandando uma organização. Existem sinais muito claros que a gente percebe no ambiente de trabalho de empresas mais diversas. Não é preciso olhar para a ficha de cada um, mas a gente olha para aquele ambiente e percebe que aquilo é mais inclusivo. Existe isso? Existe, conversando com as pessoas. Né? A percepção da pessoa que está ali dentro é muito importante para a gente usar como termômetro, né? Então, as pessoas, num ambiente que é inclusivo mesmo, de verdade, não só da boca para fora, não só aquela empresa que está querendo postar no LinkedIn, né? Porque a gente tem muito disso ainda no mercado. São ambientes onde as pessoas se sentem seguras para falar, para ser elas mesmas. Você vai chegar no escritório, as pessoas vão ter foto da família delas na mesa delas, independente de qual é a formação daquela família, né? São pessoas que vão com uma vestimenta de acordo com que ela se sente melhor. Então, tem alguns sinais, sim, de olhar o escritório. Muitas vezes, até online, você consegue perceber, né? Se as pessoas estão mais tranquilas ali, como que funciona aquele tipo de liderança. Então, sim, a gente consegue perceber. Bom, o ABCD-ESG ele tem um foco específico para o pequeno e para o médio empreendedor. Essas empresas que estão no início, aquele empreendedor que está começando um negócio, que características ele deve prestar atenção para garantir mais diversidade nos seus negócios? O pequeno e o médio tem que entender o seguinte: nem de grandes orçamentos só a gente faz a diversidade e inclusão. A gente pode ter um orçamento pequeno, a gente pode investir aí menos do que se imagina, né? Muitas vezes, e já ter um ambiente mais diverso e mais inclusivo. Existem muitos conteúdos gratuitos, existem cursos que são gratuitos, existem ferramentas também que podem ser utilizadas aí de acordo com o tamanho da organização. A gente tem, por exemplo, na TRI, produtos que são específicos para esse segmento. Então, normalmente as empresas pequenas e médias têm uma figura muito forte da liderança, né, ali dentro. Então, essa liderança, a dica que eu daria é assim: liderança de uma empresa pequena e média, letre-se. Procure você se letrar, você conhecer o que é diversidade e inclusão, e aí você já vai conseguir, dessa forma, espalhar muito dessa cultura para dentro da organização, sem fazer grandes investimentos. Mas aprenda do que a gente está falando, né? Do que essa consultora está falando aí, que é diversidade e inclusão. Você falou, vamos sair da teoria e vamos trazer para a prática. Entenda do que a gente está falando, do que a sociedade está falando. Só isso já faz uma super diferença. E traga treinamento para os funcionários, né? A transformação cultural na pequena e média, muitas vezes, pode ser até mais fácil do que na grande empresa, porque os processos são mais simples, né? Não tem aquela questão tão forte da hierarquização. Claro. É uma empresa mais horizontal, né? Mais horizontal. Então, é possível fazer, só tirar da cabeça que, nossa, eu vou ter que gastar muito. Não. Com um orçamento pequeno, dá para fazer uma grande transformação nas pequenas e médias. Agora, Letícia, tem um tema que me parece um grande desafio. É a questão da ressocialização, especialmente daqueles que já
foram encarcerados, os presos aqui no Brasil. Há muito preconceito e há pouca preparação para receber e acolher esse tipo de profissional. Como é que você vê isso do ponto de vista de diversidade? A gente, na TRI, trabalha com vários tipos de diversidade, né? Tem alguns projetos que envolvem também essa questão das pessoas que já estiveram encarceradas. É a gente olhar para aquele profissional com o potencial que ele tem, né? Muitas vezes não olhar com o olhar totalmente cheio de vieses que a sociedade olha. Então, todo mundo tem viés, né? A gente bate o olho, na hora que eu cheguei aqui, você já olhou e pensou alguma coisa, né? Eu te olhei, alguma coisa. Mas não necessariamente aquilo é a verdade. Então, olhe para o potencial daquela pessoa, descubra o que aquela pessoa pode entregar, né? Onde que ela pode chegar, que tipo de tarefa que ela faria bem, tentando limpar um pouco a questão desses estereótipos e vieses que a gente traz. Então, dessa forma, a gente consegue inserir as pessoas e não contratar um número, porque tem empresa que, vamos fazer um programa, vamos trazer X número de pessoas desse perfil. Esse não é o caminho. Esse é o caminho para a gente começar, mas não é suficiente. A gente precisa olhar para aquela pessoa e falar o que essa pessoa pode agregar de verdade, né? Qual é o potencial que esse indivíduo, essa pessoa que é única tem. Então é um pouco do que a gente tem que fazer, limpar os nossos vieses e trazer aí um olhar para o potencial. Isso vale para ex-encarcerados, né? Vale para a população negra, vale para mulheres, enfim. Esse é uma diretriz fundamental na política de diversidade. Com certeza. Olhar para o profissional, olhar para a pessoa, para o potencial que ela tem de entregar e de contribuir para o negócio. E não porque ela é de um grupo X ou Y, né? Mas isso é difícil, né? Para o ser humano, para o recrutador, para o gestor que vai aprovar a vaga, muitas vezes é difícil. Então a gente tem que treinar as pessoas para ter o olhar um pouquinho diferente e trabalhar os processos, né? Para eles serem bem objetivos. Aí a gente consegue mudar bastante coisa. Bom, espero que a gente tenha conseguido ajudar as pessoas a se treinar um pouco mais aí na questão da diversidade. O espaço aqui vai estar sempre aberto para a gente atualizar esses temas. Eu já te convido para a gente no futuro voltar a conversar por aqui, tá bom? Com certeza. Obrigada. Muito obrigado, Letícia. Quero agradecer também a sua companhia assistindo ao ABCD ESG Sustentabilidade para Empreender. Nós temos um encontro marcado todas as semanas aqui no canal Empreender, onde assistir já é um bom negócio. Até a semana que vem, até lá!